Vamos falar com esse Deus maravilhoso? Levanta sua cabeça, feche os seus olhos. Perca toda a sua preocupação com as coisas daqui. Se liga apenas com Ele. Deus eterno, maravilhoso, Tu és grande, Tu és forte e poderoso. Nós Te adoramos, Senhor, pelas grandes obras que o Senhor fez, pelo amor que o Senhor tem por nós, por tudo que o Senhor fez por nós que nós não merecemos, Deus. Por isso nós Te honramos, nós Te adoramos, Te glorificamos. Nós dizemos aleluia, glória a Deus, porque nós reconhecemos isso, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, em família, entre irmãos, Teus filhos, para entrar na Tua presença aqui, nesse momento, nesse culto, para dizer a Ti aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos preocupa, nós vamos entregar a Ti. E nós vamos ouvir do Senhor aquilo que vai nos curar, aquilo que vai nos sarar, limpar a nossa mente, tirar toda a preocupação, porque nós sabemos, Senhor meu Deus, que temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Senhor meu Deus, fala conosco, Senhor, nesse culto, que nós possamos crescer em fé, crescer em conhecimento, Deus, pela Tua palavra que será pregada nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que quer impedir, Senhor, do Teu povo receber aquilo que é Teu, seja destruído agora em nome de Jesus, posto por terra. E eu declaro que esse culto já está sendo uma bênção, Pai, porque o Senhor está aqui em nosso meio. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Aleluia, glória a Deus, glorifique Ele. Diga aleluia, aleluia. Basta uma palavra, e basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em Teu nome, olha só. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Eu creio nisso, Senhor. Apenas uma palavra, tu
tua, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. E hoje, essa noite tão linda que nós estamos chamando Quartas do Destino, nós vamos ter o prazer e a alegria de ouvir um pregador, um homem abençoado, um homem disposto e honrado, que está conosco todos os cultos, e o Senhor falará conosco através da vida dele hoje, em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor Rafael, por favor, vamos aplaudir ao Senhor, no nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode? Glória a Deus. Ô pastor, Deus o abençoe, viu? Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Deus o abençoe. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 6 ao 32. Enquanto os irmãos abrem, a mídia projeta, quero estender os meus agradecimentos a Deus, também à família pastoral, pastora Lourdes, pastor Toninho, por proporcionar esta oportunidade, ainda mais nas quartas à noite, onde nós somos ricamente abençoados semanalmente pelo poder de Deus através da pastora. É uma honra que o Espírito de Deus me dê graça para ser instrumento nesta noite. Nós estamos na quarta do destino, as quartas do milagre, nesse mês de maio, as quartas do destino, e Deus tem uma palavra profética, deu para sentir, através do louvor, o ambiente profético, e ambiente profético acontece milagres. Quantos creem nesta palavra? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 6 em diante. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Verso de número 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dar-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Verso 22.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Os irmãos creem que esta é a palavra de Deus? Então eu convido a igreja a desocupar as suas mãos e vamos dar a Jesus a nossa melhor salva de palmas. E junto com as suas palmas, abra sua boca e dê uma palavra de louvor. Dê a Ele um glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta noite. Glorifica e exalte o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fale conosco segundo o teu querer e o teu propósito, no santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o Senhor ministrou um tema no meu coração para a mensagem desta noite, e o tema é este: o dia do luto de Jesus. O dia do luto de Jesus. Amados e queridos irmãos, noiva do Cordeiro, corpo diaconal que está trabalhando nesta reunião, a equipe de mídia que está na transmissão, os irmãos que estão acompanhando de forma online, pastores que estão aqui trabalhando neste dia. Quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós encontramos o meu, o seu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivendo o dia do luto. E ele estava vivendo o dia do luto porque chegara aos seus ouvidos a notícia da morte, do falecimento de João Batista. O próprio Senhor Jesus, aos discípulos, compartilhou que dos profetas nascidos de mulher, nenhum profeta foi maior do que João Batista. E além dele ser este maior profeta das Escrituras, João também foi profetizado que ele veio e preparou o caminho para a chegada do Messias. Além desses detalhes, João é primo de sangue do Senhor Jesus, filho de Isabel e de Zacarias. Então, quando o Senhor recebeu a notícia, o lado humano do Senhor Jesus muito se entristeceu. E o texto diz que o Senhor entrou num barco e ele foi para o deserto. Para quê? Para estar a sós com Deus. Aqui, pastora Lourdes, Jesus já começa a nos ensinar que mesmo diante do luto, das más notícias e das dificuldades que possam abater as nossas vidas, nós temos que nos refugiar em Deus, porque a Bíblia fala que existe um esconderijo do Altíssimo, existe uma sombra do Onipotente. Salmo de número 46, verso 1 diz: Deus é o nosso alto refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jesus foi tirar aquele dia para estar ele e o Pai. Só que o povo, quando viu que Jesus se retirou ao deserto,
A Bíblia fala que das cidades vizinhas o povo foi ter com o Senhor, de forma que se ajuntou naquele lugar uma grande multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Por baixo tinha ali umas 10.000 pessoas. E eu gosto muito dessa expressão que o texto vem a dizer que quando Jesus viu aquela multidão, ele foi possuído de íntima compaixão. Possuído de íntima compaixão. O amor que Jesus sentiu por aquela multidão ao vê-los é o mesmo que está lá em João 3,16, texto áureo das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas olha o nosso destino, mas tenha vida eterna. Eu já estou vendo algumas mãos levantadas para adorar, pode glorificar, pode bendizer o nome de nosso Senhor. Queridos, quando Jesus viu aquela multidão, ele interrompeu o seu dia do luto, ele interrompeu o seu devocional com o Pai, e Jesus naquele dia curou, Jesus libertou, trouxe palavras de consolo, pastoreou aquela multidão. Olha que maravilha. As horas foram passando, o dia foi passando, e depois de várias horas, queridos, ali, eles começaram a ouvir um barulho no meio da multidão, um barulho estranho. Barulho do quê? Quase 10.000 estômagos roncando. O povo estava com fome, muitas horas sem comer, necessidade fisiológica do corpo humano. Aí os discípulos, na ótica humana, olhando aquela situação, os discípulos ficaram ali preocupados, e eles chegaram para Jesus e falaram: mestre, o povo está com fome, os estômagos estão roncando, até o nosso Senhor está roncando, nós também estamos com fome. Vamos despedir, olha a ótica humana, vamos despedir a multidão para que eles vão às cidades vizinhas e comprem para si alimentos. Aí Jesus olha para a multidão, olha para os discípulos e fala: não, por que vocês não deem a eles o de comer? Dar a eles o de comer, Senhor? Como assim? Deem vós a eles o de comer. Algum discípulo ali olhou e falou: Senhor, espera aí, há 2 agravantes. O primeiro, nós não temos dinheiro suficiente para comprar alimento para uma tão grande multidão. Esse é o primeiro agravante. Mas vamos supor que nós tivéssemos recursos o suficiente, aonde encontraríamos uma padaria, aonde encontraríamos um restaurante, aonde encontraríamos uma venda que tivesse alimentos o suficiente para uma tão grande multidão. Aí um dos discípulos grita: é impossível. Aleluia. Eu creio que o Senhor Jesus abriu um sorriso, porque o Senhor falou: agora nós chegamos no ponto que eu queria. A questão é, queridos, que muitas vezes nós queremos olhar para Deus segundo a ótica dos nossos problemas. Nós queremos colocar Deus dentro da forma do momento e da tempestade que nós estamos vivendo. Onde que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos fala que nós adoramos e servimos a Deus, somos um povo monoteísta, servimos a um único Deus que é composto por 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia fala que esse Deus é onipotente, Ele tem todo o poder.
Eu vou repetir que algumas mãos se levantaram. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é, se vai aplaudir ao Senhor, pode aplaudir forte, aleluia. Ele é onipresente, está em todos os lugares, e Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Por isso que o salmista, no Salmo de número 139, pegar os versos 7 e 8, e eu gosto muito do 12, se puder projetar para nós, o salmista fala: de onde eu me esconderei da tua presença? Se eu subir aos mais altos céus, lá tu estás. Se eu descer, pegar a minha cama e levar até o Sheol ou o inferno, também lá tu estás. Aí o verso 8, se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Verso de número 9, coloca o 12 para nós, o 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Certa vez Jesus com os discípulos falaram: é impossível. Jesus falou: é impossível a ótica humana, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando nós olhamos lá o diálogo de Jó com o Senhor, Jó na sua época, Jó é contemporâneo de Abraão, e Jó na sua época foi o homem mais rico da terra, mais poderoso. Os filhos de Jó foram os mais formosos. Agora, do dia para a noite, Jó, que era multimilionário, se torna miserável. Jó, que era um homem saudável, se torna o homem mais doente da terra. E em determinado momento daquela situação tão difícil e caótica que Jó estava vivendo, Jó começa a querer falar das suas experiências com Deus. Aí Deus então fala: Jó, nós vamos conversar, mas agora eu vou fazer algumas perguntas e você vai me trazer as respostas. Aí Jó fala: então pode falar, Senhor. Então o Senhor fala: a primeira pergunta: aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Quando eu coloquei todas as medidas dos céus e da terra, aonde você estava, Jó? E vamos olhar então para os animais conforme a sua espécie, cada animal com o seu jeito, fui eu que dei o jeito a cada um. Então Jó, e o cosmo, né? E as estrelas, e os planetas, as galáxias, aonde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Aí Jó cai em si, e eu gosto muito da expressão que está em Jó, capítulo 40, pode colocar o 3 e o 4, Jó capítulo 40, onde Jó fala assim: Senhor, quando o Senhor falava comigo, então Jó respondeu ao Senhor dizendo, 4, eis que eu sou vil, que te responderam eu, a minha mão ponho à boca. Jó foi ouvindo Deus, eu fico imaginando Jó murchando, Jó foi ouvindo Deus falando das coisas, Jó foi murchando, a mão sendo levada à boca. Senhor, a minha mão eu coloco à boca, eu me retenho na minha insignificância, porque o Senhor é o Deus grandioso, Criador de todas as coisas, nada lhe é impossível. Então nesta noite, pode levantar a sua mão e adorar, engrandecer, porque nós estamos na presença deste Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, é impossível. Aí aqui nós vamos aprender 3 aspectos para viver o milagre. Primeiro, Jesus disse: traga a mim o que vocês têm. Mas Senhor, nós fizemos uma averiguação na multidão, e só um menino com 5 pãezinhos, sabe, não era bengala não, era aquele mini pão, mini filão. Não era grandes peixes, era lambari, 5 pãezinhos e 2 peixes. Jesus falou: traga a mim. Nesta noite Jesus está falando: traga o seu pouco a mim.
Entrega o seu pouquinho a Jesus. Ah, mas é tão pouco. Ah, mas eu sou tão pequeno. O que eu tenho é tão pouco. Entrega o seu pouco a Jesus nesta noite. Ele é aquele que faz milagres. Traga o seu pouco e entrega nas mãos de Jesus. Não foi isso lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20? A igreja de Filadélfia, Jesus falando, mesmo vocês tendo pouca força, muitos falam, eu sou tão fraco, mesmo vocês tendo tanta pouca força, primeiro, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Vai levantando a mão para receber. Aí Jesus traz para eles, vocês com pouca força, mas se mantiveram fiéis. Jesus diz, eis que diante de vós eu coloco uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Aleluia. Traga o seu pouco diante de Jesus. Segundo aspecto, Jesus disse, organize a multidão. Isso vem nos ensinar, Deus não é um Deus de confusão. Deus não opera na desordem. Às vezes nós somos impedidos no mundo espiritual de sermos abençoados, porque a nossa vida está uma bagunça. E o que está faltando é nós nos organizarmos. Jesus deu a seguinte ordem ali aos discípulos, organize a multidão. O evangelista Marcos fala que ele organizou a multidão de 100 em 100 e de 50 em 50. Organize a sua vida para viver os milagres. Organize os seus horários. Às vezes os horários estão bagunçados, está dormindo pouco, as finanças estão de qualquer jeito. Comece a organizar a sua vida, mesmo que você não está vendo uma ótica de melhora. Comece a organizar na presença de Deus, que os milagres estão chegando. Tem coisa boa chegando, meus irmãos, tem algo acontecendo, e é nítido o ambiente aqui da igreja, o ambiente profético. Tem algo acontecendo. Organização. Jesus organizou. Após a multidão organizada de 50 em 50, 100 em 100, aí o Senhor Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus fez? Pai, graças te dou. A gratidão, ela abre a porta para o milagre. Gratidão, meu irmão, mas eu tenho motivo para agradecer. Lógico que tem, você nasceu, Deus te permitiu nascer, de ter vida, já temos motivo suficiente para agradecer. Ah, Jesus morreu na cruz para nos salvar, temos mais motivo para agradecer, que através dele o nosso nome está escrito no livro da vida. Você tem um lar, você tem uma família, tem um emprego, uma fonte de renda, tem saúde. Nessa noite, comece a agradecer ao Senhor, e você vai ver os milagres chegando. Quantos aqui podem agradecer? Levanta as mãos para agradecer. Vai dando uma palavra de louvor, vai dando uma palavra de gratidão. 1 minuto para nós sermos gratos. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo Senhor Jesus na cruz central do Calvário, obrigado pela vida eterna, obrigado pela minha família. Bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Vai levantando a sua mão e vai liberando uma palavra de gratidão. Milagres estão sendo agora liberados para esta igreja. Dê uma palavra de louvor e de gratidão. Aleluia, aleluia. Jesus pegou os 5 pães, 2 peixes, entregou aos discípulos. Agora fique imaginando, os discípulos pegaram aquele pão
E eles cortaram um pedaço do pão e entregaram. A hora que eles entregavam o pão, fazia na mão deles. A hora que olhou, cresceu aqui. O discípulo do lado, a mesma coisa. Cresceu aqui também, cresceu. E ali eles entregaram os pães e os peixes, e 10.000 pessoas aproximadamente comeram à vontade. Não era contadinho não, meus irmãos, porque assim é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é recalcada, sacudida, transbordante, sem medida. Ah, meus irmãos, ali a multidão comeu e saciaram-se à vontade. Ali imagine o final de tarde, estava todo mundo arrepiado. Que milagre extraordinário, o homem multiplica pães e peixes. Todo mundo atônito, Pedro. Aí o Senhor Jesus, o texto é bem claro, o Senhor ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Talvez os discípulos ali questionaram: mas Senhor, o Senhor não vem conosco? Não, entrem no barco e passem para o outro lado. E os discípulos então obedeceram, porque a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Quando eu cheguei na igreja, o pastor Felipe estava pregando hoje sobre Jonas, e ele estava falando que Jonas optou em desobedecer a Deus. Aí a vida de Jonas só foi descendo. Desceu para Jope, de Jope foi para dentro do navio, de dentro do navio foi para ali as partes do fundo do navio, das partes do fundo do navio foi jogado ao fundo do mar, do fundo do mar foi parar no ventre do grande peixe. Só foi descendo porque optou pela desobediência. Mas aqui os discípulos então entraram no barco e começaram a ir para o outro lado. E o texto fala: Jesus continuou despedindo a multidão. Após despedir a multidão, o Senhor Jesus então subiu e continuou o seu devocional com o Pai. Os irmãos lembram que Jesus interrompeu aquele momento de luto e aquele momento a sós com o Pai para atender a multidão? E agora Jesus então volta para ter o seu momento de intimidade com o Pai. Jesus nos deixando o exemplo: o meu devocional com Deus eu não negocio. Nós podemos ter correrias do dia a dia, muitos afazeres, pessoas que são empresárias, homens de negócios, estudos, cada um na fase que está vivendo da vida, mas nós temos que ter o nosso devocional, a nossa intimidade com Deus. Não podemos negociar isso. Não foi o que Jesus falou aos discípulos? Estão precisando de algo extraordinário, de uma direção, de uma palavra, de um milagre. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta, e o seu Pai que te vê e te ouve no secreto te recompensará. Aleluia! Jesus está lá com o Pai, despreocupado da hora. E enquanto isso, os discípulos estão atravessando o mar da Galileia, ou também mar de Tiberíades, ou lago Genezaré, é o mesmo lugar. Era um grande lago que cobria toda a costa da Galileia. Não era um mar de água salgada, era um lago de água doce, mas pela sua extensão era chamado de mar. E estão os discípulos lá atravessando, quando de repente vem até eles uma tempestade, ventos contrários, ondas que estão atravessando os discípulos, e eles ali começam a lutar contra aquela tempestade. A quarta vigília da noite, olha o agravante, a quarta vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã, porque começava às 6 da tarde, 6 da tarde, 9, meia-noite, quarta vigília, 3 da manhã, às 3 da manhã, estão os discípulos passando por aquele sufoco, aquela tempestade, e agravante, Jesus não estava no barco. Porque quando nós pegamos o texto, algumas páginas antes, lá em Mateus capítulo 8,
Eles estão passando por uma grande tempestade, só que Jesus está dormindo na popa do barco. Então foi só ir lá: Senhor, socorre-nos que nós estamos perecendo. Jesus se colocou de pé e falou: vento, aquieta-te, mar, se acalme. E a tempestade se acalmou. Só que agora eles estão vivendo aquela tempestade após um dia extraordinário, e Jesus não está. Talvez eles começaram a pensar: mas justo hoje o Senhor não quis atravessar conosco. Começaram a pensar, pastora Lourdes, pastor Toninho, que eles iriam morrer. Olha só, começaram a pensar que o destino deles era morrer naquele momento. Só que a obediência a Deus gera proteção. Eles estavam passando pela tempestade, mas estavam dentro daquele barco, atravessando em obediência à palavra de Jesus. E a obediência gera proteção. Seja obediente e receba a proteção da parte de Deus. Não importa o tamanho da tempestade que talvez esteja passando. Ei, galeria, não importa o tamanho da tempestade que a sua vida esteja passando. Os irmãos que estão de forma online, talvez você esteja passando uma tempestade, mas se está na obediência do Senhor, tem proteção certa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aleluia. Por essas mãos levantadas vai um versículo da palavra de Deus, Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Lê uma palavra de louvor e de adoração ao nome de Jesus. Então lá, pensando que ia morrer, o destino é a morte. Talvez um gritou para o outro: depois de um dia como esse, nós vamos morrer desse jeito, depois de ver tudo que nós vimos. Estão eles lá, imagine ali, Tomé, Bartolomeu, Judas, Mateus, João, estão tudo ali desesperados, tentando ali lutar contra o vento contrário, com a tempestade, quando de repente, eles olham assim, e está vindo do outro lado, 3 horas da manhã, não havia iluminação, tudo escuro. Eles começam a ver um vulto vindo na direção deles. Aí, um deles olha lá: olha aquilo ali. Outro: é um fantasma. E lá está vindo Jesus, no meio da tempestade, andando sobre as águas, tranquilo. Aí, é um fantasma. Aí o texto narra que o Senhor Jesus, no meio da tempestade, naquele caos, o Senhor Jesus diz simplesmente para eles assim: tenham bom ânimo. Só Deus mesmo. Aqueles discípulos achando que ia morrer, e Jesus fala: tenham bom ânimo. Repitam comigo: 1, 2, 3. Mais uma vez: 1, 2, 3. Primeira palavra. Segunda palavra de Jesus: sou eu. 1, 2, 3. E terceira palavra de Jesus: não temais. 1, 2, 3. Olha as 3 palavras de Jesus no meio da tempestade: tenham bom ânimo, não desanime, queridos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Tenham bom ânimo. Segunda palavra de Jesus: sou eu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz: não tenham medo. Os discípulos naquele desespero ali, mal prestaram atenção, mas houve um.
Às vezes nós colocamos que ele, um super-herói, um homem de grande fé, e realmente era. Mas um detalhe interessante na vida de Pedro, e eu aprendi isso na vigília do Espírito Santo, na ministração do pastor Samuel, que está ali dentro da mídia. Pedro prestou atenção na voz que falava. Quando Jesus falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro, opa, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu convivo diariamente com essa voz. Foi essa voz que levantou os 5 pães e 2 peixes e disse, graças te dou. Foi essa voz que falou, entrem no barco e passem para o outro lado. Eu conheço, é a voz do mestre. Pedro começa a falar, é o mestre. Pedro, nos ajuda, nós vamos morrer. É o mestre. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus só liberou uma palavra. Vem. Jesus está liberando essa palavra nesta noite. Vem. Venha viver o sobrenatural. Venha viver o destino que eu tenho para você desde a criação do mundo. Venha para a fé. Venha receber o Espírito Santo da promessa. Venha receber o Pentecoste do céu. Venha que eu tenho maravilhas para a sua vida. Bastou para Pedro. Pedro ali se levantou, falou, é o Senhor, eu vou. E a hora que ele coloca, porque Jesus não acalmou a tempestade estava rolando, irmãos. Mas Pedro, no meio da tempestade, coloca o pé para fora e o pé se firma. Opa, que é isso? Se firma, dá mais um passo, começa a ir na direção do Senhor, Pastor Roberto, vem cá, rapidinho. Roberto Marchiori, nosso presidente do grupo de homens, olha que postura, é o Senhor Jesus agora. Pode chegar um pouquinho mais, é o Senhor Jesus. Aí Pedro está aqui, só andando na direção de Jesus, maravilhado, só que a tempestade rolando, meus irmãos, todo mundo ali vendo aquilo ali extraordinário. Pedro em determinado momento começou a temer, e a sua parte humana temendo, ele começa o quê? Afundar, ainda não, calma, ainda não, ele começa a afundar, só que o interessante, meus irmãos, é que Pedro estava afundando perto de quem? Perto de quem? Indo na direção de quem? Salmo 145, perto está o Senhor de todos os que o invocam, em espírito e em verdade. Salmo 46 que nós falamos, Deus é o nosso alto refúgio e a nossa fortaleza. Meus irmãos, a tempestade está forte na sua vida, continue caminhando na direção de Jesus, e mesmo que pareça que você vai afundar, estando perto do mestre, agora sim Jesus, Ele estende as mãos e te levanta para a honra e glória dEle, aleluia. Pastor Roberto, estenda as mãos para a igreja. Nas mãos do pastor Roberto, nós liberamos uma palavra profética para a igreja. Existe uma palavra de escape, de livramento nesta noite. Não importa o tamanho da tempestade, você está na direção de Jesus, você está caminhando perto de Jesus, e nessas mãos levantadas profeticamente, nós profetizamos escape, profetizamos livramento, profetizamos bênçãos da parte do Senhor. Glorifique e exalte a Jesus. Aleluia. Muito obrigado, pastor. O Senhor Jesus entrou no barco, e aí dentro do barco Ele acalmou a tempestade. A tempestade só é acalmada nas nossas vidas quando Jesus está dentro do barco. Tudo que Jesus fez, Jesus fazia de propósito, nada era acaso. Jesus não acalmou a tempestade antes, Ele esperou ele entrar no barco.
acalmar a tempestade para nos ensinar. Para que vocês tenham direções em meio às tempestades, é necessário que eu esteja dentro do barco. Eles receberam escape e livramento. Agora, eu quero trazer a atenção dos irmãos. Jesus estava vivendo o que, meus irmãos? O dia do luto. Agora pensem comigo, tudo que nós narramos. Se no dia do luto de Jesus, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus trouxe palavras de vida eterna, Jesus multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, fez Pedro andar sobre as águas e acalmou a tempestade. Aí eu vou repetir isso de novo. No dia do luto de Jesus, Ele curou, libertou, Ele trouxe palavras de vida, Ele multiplicou pães e peixes, Ele andou sobre as águas, fez Pedro andar sobre as águas e também acalmou a tempestade. Imagine hoje que Ele não é só o Cordeiro de Deus, não. Ele é o Cordeiro, mas também é o leão. Já morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Já entrou no céu, aclamado pelos seres celestiais e assentou à direita do Pai. E Ele intercede por nós. O que Ele não quer fazer nas nossas vidas, o que Ele não quer fazer nos nossos caminhos, como que Ele quer destinar o nosso destino, dar uma direção ao nosso destino. Vamos nos colocar de pé. Tem milagres liberados para esta noite. E nós vamos orar. Quero chamar o nosso pastor. Nós vamos orar. Entrega nesta noite o seu pouco a Jesus. Confie nele. E o mais Ele fará. Vamos receber o nosso pastor, aplaudindo bem forte o Senhor Jesus. Glória. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos para a gente abençoar o pastor. Você que está online conosco, eu espero que o Senhor tenha te visitado poderosamente na sua casa agora. Nós estamos aqui reunidos com as suas mãos erguidas. Senhor meu Deus, Tu és o Senhor que levanta pessoas para nos ajudar. E aqui o Senhor levantou o pastor Rafael hoje, que trouxe essa palavra, Deus. Que o Senhor dê 3 caminhos para nós. Tende bom ânimo. Oh, tenha bom ânimo, não desanimes. Oh, tenha fé e não temais. Porque o Senhor está conosco, seja na vida dele, Pai, de uma forma tão presente que ele possa viver coisas sobrenaturais. No nome de Jesus, amém. O pastor Rafael, se você quer vê-lo pregar, ele prega toda semana aqui. Ele prega toda semana às sextas-feiras do culto do Espírito Santo. Aproveitando que você está em pé, levanta a sua mão para o céu, Senhor. Grande Deus, autor e consumador da nossa fé, canta essa canção de louvor. E nós vamos fazer algumas orações aqui hoje, que podem mudar destinos. Aleluia. O destino de Pedro, quando ele deu um passo de fé, foi afundar, mas o Senhor estava ali para socorrê-lo. E o Senhor hoje está aqui com uma palavra profética para a nossa vida. Eu sou o Deus que entro no teu destino. Aleluia. Bendito sejas. Mas não vai. Por quê? Aquele que aquieta o mar, meu Deus, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O
Meu Deus. Haverá Nuvens. nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz. Ouça a voz. Deus te dá. Deus te dá escape e livramento. Presta atenção, nós vamos fazer algumas orações. Você sabe, irmãos, que dá passo de fé. A gente aqui dá muito passo de fé e você observa. E você entra nos passos de fé que a gente dá. Até hoje deu certo. Tem hora que pode dar errado, sim ou não? Tem hora que pode dar ruim, sabia? Tem hora, Maria, que às vezes o 2 e 2 não vai dar 4, Ellen. E a gente precisa do milagre. E aí a gente confia no braço forte do Todo-Poderoso. Quando eu acordo de manhã, eu acordo 6 horas da manhã. 6 e pouquinho, 6h20 na verdade. E eu levanto assim para tomar um café. Eu tomo um copo d'água e um café. E às vezes eu encontro em cima da mesa da sala da casa a nossa Bíblia aberta e um copo com água terminado. Eu falo assim, a pastora Lourdes perdeu o sono e passou, já que perde o sono, passou a noite orando. Então hoje vai ser um dia de vitória. Hoje vai ser o dia do livramento, do milagre, da graça. Porque eu não posso afundar. Se a gente afundar, irmãos, a gente leva muita gente junto, não é verdade? A gente leva descrédito no coração de muita gente. E às vezes a gente dá uns passos de fé aqui que é muito forte. Mas não tem problema não. Alguém tem que abrir o espaço. Alguém tem que abrir o caminho. Hoje eu estava na construção aqui, não sei se você viu a foto, a Betina estava andando comigo na construção, Marta. Aí eu falei para ela assim, aqui vai ser uma sala. Ela falou assim, a minha? Tá vendo? Alguém abre o caminho para outro sentar, tá certo. Faz parte da vida. A minha sala. Poxa, eu vou ter que trabalhar para a Betina agora. Jesus amado. Mas a vida é assim. E às vezes você deu uns passos de fé na sua vida, Serginho, e não deu bem. Às vezes você deu um passo de fé e não foi o que você esperava. E agora nós precisamos de um escape e um livramento. Eu louvo a Deus pela vida do Lei que está aqui e do Odair. Para os dois. São nossos irmãos. E eles estão trabalhando numa empresa. Hoje são bem-sucedidos na empresa. Muito bem-sucedidos. Só que teve dias que eu falava assim, não deixa eles desistir, pai. Porque eles vendiam, o cliente não pagava. E eles descontavam tudo do salário deles. Eles ficavam sem dinheiro até para pôr gasolina. Mas eles não desistiram. E às vezes eles não receberam, mas eles continuaram. Essa é a diferença de gente que vence. Gente que vence tem a diferença que caminha mesmo doendo. Afunda, não tem problema não. Tem um braço forte assim, ó, que vai lá e pega a gente assim, ó, e coloca a gente de pé. Uns tem casco mais grosso, aguenta mais pancada. Outros talvez não aguente tanta pancada. Uns Deus deixa um pouquinho mais dentro d'água para ver se ele acorda para a vida. Outros Deus fala assim, é melhor tirar rápido. Pedro era um desses que precisava ser tirado rápido. E Jesus tirou ele rapidamente do fundo do mar, porque ele precisava de Pedro. Eu vou dar uma palavra para você aqui, ó, Cláudio. Jesus precisa de você. O reino precisa de você, Adriano. Então ele tem que socorrer. Quem está aqui hoje que você deu esses passos? Porque, irmãos, não fique com medo, não, sabe? Porque tinha 12 discípulos, fora os demais agregados que estavam no barquinho. O barquinho levava aproximadamente 25 pessoas. Mas o único que andou sobre as águas, Rafael, foi Pedro. Os demais ficaram olhando. Só tem 2 homens debaixo do mundo. Hoje temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. Só 2 andaram sobre as águas. Jesus não andou, desfilou, né? Pedro deu 3, 4 passos, 5 passos, 6 passos, não sei quantos passos, mas deu. Ele foi, ele teve coragem. Então eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Quantos aqui deram passos de fé e precisa que o braço forte do Senhor te socorra logo, porque senão não vai dar. Levanta a sua mão. Onde está você? Sai do seu lugar e venha para frente. É muita gente, pode vir. Pode vir, os pastores nossos vão me ajudar também, mas os pastores acho que vão ter que ficar atrás das pessoas.
Espera chegar o povo primeiro. O povo está chegando. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Você deu passo de fé e isso é normal. E hoje o Senhor está prometendo para nós escape e livramento. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor está prometendo para a gente escape e livramento. E você que deu os seus passos de fé, não tenha medo não. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Você pode dar um glória a Deus. E agora eu peço que os pastores fiquem em posição atrás assim, ó, formando um tipo de um cinturão. É isso aí. Um tipo de cinturão sobre os nossos queridos irmãos. Olha para mim agora, você aqui, para gerar fé no seu coração, pastora. Olha para mim. Ó, sabe o que a Bíblia diz? Sou eu que te sustento. Só não desiste. Por favor, não desista. Daniel, não desista. O mundo está cheio de pessoas hoje desistindo. Tá? E às vezes a gente desiste de ideias que um dia poderão dar certo. É que eu não tenho aqui agora, mas se... Quem está lá? A Sara que está lá? Quem está lá? A Sara. Eu não tenho aqui, Sara, mas tem uma charge que é alguém cavando um poço assim, ó, cavando um poço e uma parede, né? Uma parede, e ele não chega, e ele entrega a picareta. Aí alguém pega 2 picaretadas, ele já chega na mina de ouro. Às vezes está tão próximo e a gente desiste. Está tão próximo e a gente desiste. Só que a gente tem um Deus, Celso, que trabalha por nós. O versículo que a pastora Lourdes mais gosta, Isaías 64:4. Eles estão procurando, eu vou falar para você. Nunca se ouviu falar de um Deus, Cassiano, que trabalha por aqueles que nele confia. O Senhor trabalha por você. Você pode dar um glória a Deus, ó. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele confia. Deus trabalha por você. Você crê nisso agora? Então vou orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de promessa, Deus de restauração, Deus de graça, Deus de visitação, Deus que é o único que pode nos sustentar, aquele que cuida de nós, aquele que toca as nossas vidas. Nesta noite nós ouvimos, ó Pai, que Pedro deu esse passo de fé, e quando ele deu o passo de fé, ele sucumbiu, mas o Senhor estava ali para socorrer, e nesta noite o Senhor está aqui para nos socorrer, e o teu socorro ele vem, oh Pai Santo, o teu socorro chega, o teu socorro vem sobre nós agora de uma forma poderosa, ó Deus. O Senhor não precisa de muita força, porque tu és a própria força. O Senhor não precisa, Deus, de muito estardalhaço, porque o Senhor é o próprio Deus da vida. Aonde o Senhor chega, coisas extraordinárias acontecem. Então nesse momento eu profetizo sobre essas vidas. Vem com teu braço forte, vem com a tua mão estendida, vem com o teu braço poderoso agora, meu Deus, e no nome de Jesus Cristo, Senhor, estenda as mãos, e na área que cada um aqui, Deus, precisa de um socorro, se for familiar, se for na saúde, se for financeira, se for profissional, se for ministerial, eu não sei, meu Deus, mas o Senhor não deixa ninguém afundar, não. Mas o Senhor agora nos toma pela nossa mão direita e coloca o nosso pé sobre uma rocha. E eu oro por essa igreja receber esse milagre, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. E você que está aqui, diga assim: eu recebo o toque da grandeza de Deus, em nome de Jesus, amém.